Bom dia, vamos começar mais um devocional nessa manhã. Evangelho de João, capítulo 6. Eu vou reler do 25 em diante, para a gente entender o contexto. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Verso 28. Então lhe perguntaram: O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu: A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Simples, né? Basta crer em Jesus. Verso 30. Então lhe perguntaram: Que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer o pão dos céus. Declarou-lhe Jesus: Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu nunca perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: Desci do céu? Respondeu Jesus: Parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou, verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: Como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Vou ler de novo 53, olha. Então lhes disse: Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem
e não beber o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Verso 58. Esse é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então Jesus está trazendo essa realidade para aquelas pessoas que o estavam escutando. Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes e todos tinham comido, tinham visto o milagre. Presta atenção, eles tinham visto o milagre da multiplicação, 5 pães alimentarem 5.000 homens. E agora eles estão pedindo de novo para Jesus um sinal. Qual o sinal que o Senhor vai fazer para a gente acreditar em você? Eu não sei você, mas se eu estivesse lá, para mim já era suficiente ver da onde que saiu tanto pão. Nenhum homem natural, nenhum homem comum poderia fazer uma coisa daquela. Então ele vai dizer para aquelas pessoas que estavam ali: eu sou o pão vivo que desceu do céu e eu dou a vida para o mundo. Quando o povo saiu do Egito e estava atravessando o deserto, Deus enviou maná. Era como se fosse pequenos grãos que eles colhiam todas as manhãs e assavam, e era como se fosse um bolo de mel, e eles comiam aquilo e sustentou eles no maná durante os 40 anos de travessia no deserto. Então eles conheciam essa história dos seus antepassados. Mas Jesus disse assim: os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Eu sou o pão vivo, quem comer de mim, quem comer da minha carne, beber do meu sangue, não morrerá eternamente, mas vai ter a vida eterna. Então é promessa do Senhor. Ele não está falando literalmente de comer um pedaço de carne dele ou de beber do sangue dele. Ele está falando de ter uma aliança com ele, de acreditar que ele é o Salvador do mundo, que ele veio para poder dar vida para todas as pessoas que nele creem. A vontade dele é que todos sejam salvos. Mas para a salvação nós precisamos crer, nós precisamos acreditar que ele pagou o preço dos nossos pecados. Que era eu que devia morrer naquela cruz, mas ele levou sobre si no madeiro a minha culpa, o meu pecado, e o seu pecado e a sua culpa. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos crer em Jesus. Aqui eles estão dizendo assim: você não é o filho de José, ali de Nazaré, nós não conhecemos seu pai, sua mãe, como que você fala que desceu do céu? Tudo bem, eles conheceram, eles viram ele ali, mas agora ele está operando milagres que ninguém nunca fez. E não tem como não acreditar. Até porque, quando a gente se aproxima de Jesus, queima no nosso coração fogo que o Espírito Santo ele toca em nós, no nosso espírito, e a gente é acendido diante do Senhor. E nós acreditamos que o Senhor é o Salvador do mundo. Aí ele vai dizer no finalzinho: quem come desse pão vai viver para sempre. Vai viver para sempre. E é isso que nós estamos fazendo nessa manhã, comendo desse pão, comendo desse maná, desse alimento espiritual que nos fortalece para caminharmos na nossa jornada. Eu vou concluir amanhã dos 60 até os 70, porque quando Jesus faz essa declaração, muita gente abandonou Jesus, não quis mais andar com Jesus. Mas nós não abandonamos Jesus, nós permanecemos com Jesus.
Tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Comece a sua segunda-feira bem. Comece essa semana cheio da presença de Deus. E que o amor, a graça e a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Deus te abençoe.